Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Vamos falar sobre o que se produz com nossas riquezas naturais. O que seriam riquezas naturais? O que vocês imaginam? Natural é aquilo que vem da natureza, sem interferência do homem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos ver aqui a nossa abertura do nosso livro sobre o tema. O que se produz com nossas riquezas naturais? Neste capítulo, você vai estudar a importância dos recursos naturais para o desenvolvimento da sociedade em que vive. Olhando essa imagem aqui, que recursos que você vê que podem ser de origem natural? Ou será que nada aqui é um recurso de origem natural? O que essas crianças estão fazendo? Uma está jogando aqui, brincando com óculos de realidade virtual, a outra parece estar no notebook, um computador. Temos uma estante, troféu, relógios, computadores, parecem ter ali tablets, livros, né? Olha tudo que você consegue observar nessa imagem. E nesta segunda imagem aqui, será que essas crianças elas estão interagindo? Dificilmente, né? Elas estão cada um brincando com o seu aparelho eletrônico, com o seu celular, com o seu computador ou com o seu tablet, não é? Conversa vai. Nossa vida é cercada por diferentes objetos que usamos no dia a dia. É verdade. Observe a cena. Você saberia dizer de que material cada objeto foi feito? Como foram feitos? O que essas crianças estão fazendo? Nós já falamos que a gente acha que elas estão interagindo ali com os seus aparelhos eletrônicos. E do que será que esse material foi feito? Vocês conseguem imaginar? Por exemplo, este menino aqui está deitado em uma cama. O colchão. Do que é feito o colchão? O lençol que está cobrindo o colchão, do que será que esse lençol é feito, hein, pessoal? O tecido do lençol vem do algodão? Será que veio da lã? Pode ser um cobertor? E tem algum elemento natural aqui nessa imagem? Quem consegue observar e encontrar a planta que tem ali? Será que ela é natural ou será que ela é artificial? Qual a sua opinião sobre isso? E na sua casa, quais são os elementos naturais que tem? Vocês têm jardim? De onde vem algum dos seus produtos, algum dos objetos que você usa no seu dia a dia? Um jogo, um brinquedo, você sabe do que ele é feito? Então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Na sessão Conversa Vem. O que seria da sua vida sem a mesa e a cadeira em que você está agora? Se você está me vendo sentado numa cadeira, apoiado numa mesa, se não tivesse, como que você faria? Na sua escola, como seria se não tivesse cadeira nem mesa? Como faríamos sem os eletrônicos e sem os alimentos? Será que é possível? Será que a gente sobrevive sem os alimentos? Não. E sem os eletrônicos a gente sobrevive? Com certeza. Muitas pessoas, acredito que avós, bisavós de vocês, principalmente, já viveram muito tempo sem eletrônicos, né? Será que existe uma forma de aproveitarmos os recursos sem causar danos ao meio ambiente? Será que as pessoas conseguem pegar matéria-prima, usar recursos naturais sem causar dano ao meio ambiente? Será que é possível? Será que existem empresas que têm esse cuidado? Mas será que sempre houve esse cuidado ao pensar em pegar recursos da natureza? São frases para você refletir, pensar. O que você acha sobre tudo isso que eu falei até agora? O que são recursos naturais, pessoal? O que vocês imaginam que seja finalmente? Então vamos falar sobre eles. Recursos que venham da natureza. E vamos fazer a leitura aqui do nosso livro. Os recursos naturais, eu vou aumentar para vocês me acompanharem.
Os recursos naturais são a base de todo o desenvolvimento da sociedade humana. Sua principal característica é que são formados sem a intervenção ou influência humana, ou seja, originaram-se naturalmente em nosso planeta ao longo de processos que podem levar muitos anos. No entanto, diferentemente dos demais animais, os seres humanos passaram a utilizar os recursos naturais de maneira cada vez mais intensa. Um exemplo disso é o desenvolvimento de máquinas e equipamentos que ampliaram nosso poder de exploração dos recursos naturais. Vamos aqui nos lembrar de um carro. Você já imaginou com quantas peças se faz esse veículo? Olha lá essa imagem, pessoal. Quantas peças será que são necessárias para fazer um carro? Milhares de peças são utilizadas durante sua fabricação. Todas essas peças tiveram algum recurso natural como origem, ou seja, foi preciso pegar algum recurso da natureza para começar a fazer a produção de cada uma dessas pecinhas aqui. Olha lá, para se fazer um carro, são necessárias em média 3.000 peças, mas essa quantidade pode variar até 30.000. Tudo vai depender do modelo, tamanho e ano de fabricação do carro. Olhando de cara aqui, já podemos imaginar a roda do carro, né? O pneu, na verdade. Do que é feito o pneu do carro? Borracha, muito bem. E da onde que vem a borracha, vocês sabem? Da natureza? Existe uma árvore que nasce borracha? Não, existe um líquido que pode ser retirado de uma árvore chamada seringueira. Esse líquido branco é utilizado na fabricação da borracha, por exemplo. Olha aqui, o banco. Se for um banco de couro, um banco em couro, da onde que vem o couro? Pode vir do boi, da vaca, né? Um recurso natural, ok? Os metais utilizados aqui também são recursos naturais? Sim, nós já vamos falar sobre os recursos naturais, os metais, certo? Então, pessoal, nós vimos aqui como que nós, seres humanos, fazemos para produzir os nossos produtos. Utilizamos o quê? Os recursos naturais como origem para então formar os nossos produtos. Veja aqui, os recursos naturais são a base de quase todas as transformações espaciais e das atividades produtivas realizadas pelos seres humanos. Aqueles que se formam sem o envolvimento do trabalho humano e estão disponíveis no planeta. Quais são esses recursos? Os recursos naturais. Então, olha aqui, aqueles que formam sem o envolvimento do trabalho humano. O humano não faz o recurso natural, ele vem da natureza. Entre os recursos naturais, nós temos os recursos biológicos, os recursos hídricos e os recursos minerais, certo? O que são cada um desses? Vamos ver aqui. Biológicos são provenientes de seres vivos, ou seja, o couro é de origem animal, de um ser vivo, né? O boi, a vaca, às vezes até mesmo um jacaré, né? O couro a pele, né? Isso que eu quero dizer. Recursos hídricos são aqueles recursos relacionados ao uso da água, de origem da água. E os recursos minerais são aqueles que são extraídos da crosta terrestre, ou seja, retirado da terra, tá bom? Mais ou menos assim para vocês compreenderem. Mas utilizados na atualidade, classificados de acordo com a característica de sua composição de uso. Os recursos minerais metálicos, não metálicos e tem os energéticos.
certo? Então, só para vocês conhecerem os tipos de recursos naturais que nós podemos, que nós vamos classificar e utilizar no decorrer das nossas aulas. Vamos aqui. Os seres humanos desenvolvem técnicas cada vez mais sofisticadas para a produção de novos materiais utilizando recursos naturais. Então, o ser humano vai cada vez buscando mais técnicas e utilizando mais tecnologia para buscar e utilizar esse recurso. Só que a mesma velocidade que o homem utiliza esse recurso, é a mesma velocidade que dá tempo para nascer um novo recurso? Ou a quantidade e o tempo que se leva para gastar é muito mais rápido e maior do que aquele que leva para o nascimento de um novo recurso natural? Isso mesmo, o homem gasta muito mais, né? Aqui, pessoal, nessa palavrinha mais faltou o i, tá bom? Cada vez mais sofisticado, faltou o i aqui. O carro, por exemplo, como aquele que nós vimos anteriormente, que se usa em média de 3.000 ou até 30.000 peças para a produção de um carro, representa um produto artificial feito de várias peças. Em algum momento do processo produtivo, as peças tiveram como base um recurso natural, seja ele mineral, animal ou vegetal. Lembra que eu dei o exemplo do pneu? É feito de borracha. E a borracha vem da onde? Se extrai um líquido branco da seringueira de uma árvore para a produção da borracha. Então veja, o pneu do carro é de origem vegetal, certo? Assim, podemos afirmar que o ser humano desenvolveu a capacidade de criar, registrar e passa técnicas para as gerações futuras, o que possibilitou o grande acúmulo de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais complexas que tornam nossas vidas mais fáceis. Então a tecnologia, ela tem como objetivo facilitar a vida do homem, não é? E a tecnologia também faz com que o homem consiga captar esses recursos naturais com uma velocidade maior, com uma qualidade melhor. Porém, o que acontece é que essa captação é muito rápida com relação ao tempo para o surgimento de uma nova. Vamos ver aqui no nosso livro, na seção com a lupa na mão. Observe com atenção as paisagens a seguir. Elas representam diferentes locais onde são produzidos ou extraídos produtos semelhantes, porém com uma diferença importante entre elas. Então veja aqui a imagem A, árvores, imagem B, pesca, né? Nós podemos imaginar aqui a pesca. Imagem C, a questão das abelhas, da apicultura. O exercício diz assim: compare as paisagens apresentadas e responda as questões em seu caderno. Número 1. Cite quais recursos podem ser obtidos das paisagens apresentadas em cada grupo. Na letra A, o que eu posso retirar ali? A madeira, por exemplo, o tronco das árvores para a produção de madeira. A letra B, a pesca, né, de origem animal. E a letra C também não é de origem animal, que é o mel das abelhas. Vamos registrar aqui juntos? Número 1. No grupo A, vamos escrever aqui, que é a letra A. Grupo A, nós temos a madeira e recursos florestais. Madeira e recursos florestais.
No grupo B, o que nós podemos citar ali? Os peixes, a pesca. E o grupo C, o mel das abelhas. Certo? Exercício número 2. Entre os recursos citados, quais dele você considera naturais? Explique a sua resposta. Quais deles você considera naturais? Isso, todos esses são recursos naturais, pois ainda não foram transformados pelo homem. Se tivesse aqui o desenho de uma cadeira, por exemplo, uma cadeira de madeira, já era um recurso produzido pelo homem, mas que teve origem lá na árvore, né, nos recursos florestais, certo? Um pão de mel, uma imagem de um pão de mel, já passou por toda a transformação, mas teve a origem lá no mel. Aqui nós estamos mostrando todos os recursos naturais. Então vamos escrever aqui, número 2, todos os recursos mencionados se enquadram como naturais. Pois ainda não foram transformados pelo ser humano. Então, eles são considerados todos recursos naturais, certo, pessoal? Então, nós vimos agora um pouquinho sobre o que são recursos naturais. São aqueles que ainda não foram modificados pelo homem, certo? Muito obrigada, continuamos nossos estudos em breve. Cuidem-se, cuidem da natureza. Tchau, tchau!